Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam e permaneçam bem. Estamos aqui em mais uma semana, né? Mudou o nosso dia de aula, antes era na terça-feira, agora é na quarta-feira, para mais uma conversa, mais uma aula aí sobre ciências para os sextos anos. Então, continuando a unidade 2 do livro de ciências que nós estamos estudando, né? Em particular falando sobre as rochas, né? Evidenciando aí os tipos de rochas, as características das rochas, como as rochas atuam na nossa vida e como elas estão presentes na nossa vida. Na aula passada nós falamos sobre uma rocha muito importante, é uma rocha que tem uma significância muito importante porque ela é muito rara de se encontrar, chamada de rocha metamórfica. Rocha essa que nada mais é do que a transformação de outras rochas, como por exemplo a rocha magmática e a rocha sedimentar, em esse tipo de rocha chamada de rocha metamórfica. Essa transformação ela vai ocorrer, como a gente viu na aula passada, lá no interior da Terra, né? Sobre altas pressões e sobre altas temperaturas. Hoje, continuando a nossa conversa sobre as rochas, nós vamos falar um pouco sobre o ciclo das rochas. Como as rochas surgem, como elas se decompõem ou como elas se transformam ao longo do tempo. Como tudo na Terra, como tudo na natureza, ela surge, ela pode ser desgastada ou ela pode ser transformada. Então as rochas seguem esse princípio. O ciclo das rochas, pessoal, ele vai ocorrer de que forma? O ciclo ele vai promover uma transformação nas rochas que pode ocorrer, ou que normalmente ocorre, em milhões e milhões de anos. Então não é em um ano que uma rocha vai se transformar. Ela passa por milhões e milhões de anos para sofrer essa transformação. Ela pode se transformar em um outro tipo de rocha, como por exemplo, uma rocha magmática se transforma numa rocha sedimentar, uma rocha sedimentar se transforma numa rocha metamórfica, uma rocha metamórfica se transforma numa rocha sedimentar e assim sucessivamente. Como também ela pode se transformar em outros produtos, como por exemplo no solo. Como nós sabemos, já falamos aqui em outras oportunidades, o solo ele vem da decomposição, do desgaste ou do intemperismo das rochas. Então as rochas podem se transformar em outros tipos de rochas ao longo de milhões e milhões de anos, durante o seu ciclo, ou ela pode se transformar em um outro produto como solo ou alguns minerais. Entre os eventos que estão relacionados, que condicionam o processo de ciclagem, de transformação das rochas, o mais importante, pessoal, deles é um fenômeno chamado de intemperismo. O intemperismo ele consiste no desgaste da rocha. Isso quer dizer que durante o ciclo, durante a sua vida, a rocha ela vai surgir e ela vai começar a ser desgastada ao longo do tempo. Esse desgaste, por exemplo, pode transformar uma rocha magmática numa rocha sedimentar, por exemplo. E o nome desse desgaste é dado como intemperismo. Esse intemperismo pode ser um intemperismo físico, por exemplo, causado pelo vento, pode ser um intemperismo químico, por exemplo, causado pela água. E consiste, as duas formas, no desgaste da rocha ou na transformação da rocha, por exemplo, em solo. E uma outra forma que atua, ou que está ligada diretamente ao ciclo da rocha, são as transformações que essa rocha pode sofrer no interior da Terra. Então, como nós já vimos quando discutimos as rochas metamórficas, quando as rochas vão para o interior da Terra, elas vão estar submetidas a altas pressões e a altas temperaturas. E devido a isso, ela pode ser transformada em outro tipo de rocha. Que rocha é essa? A rocha metamórfica, que é a principal que surge a partir desse evento no interior da Terra, que está sob altas pressões e que está sob altas temperaturas. Então imaginemos que uma rocha sedimentar vá lá para o interior da Terra. Ela vai ser submetida a altas pressões, ela vai ser submetida a altas temperaturas e ela vai se transformar numa rocha metamórfica. Se uma rocha magmática for lá para o interior da Terra, ela vai ser submetida a altas pressões, ela vai ser submetida a altas temperaturas e também ela vai se transformar em outra rocha chamada de rocha metamórfica. Então o ciclo da rocha ele funciona de que forma? Então imaginemos aqui, eu tenho uma rocha magmática que se desgastou ao longo do tempo por meio do intemperismo e se transformou numa rocha sedimentar. Essa rocha sedimentar, por sua vez, ela foi submetida
a altas pressões e altas temperaturas no interior da Terra e se transformou numa rocha metamórfica. Essa rocha metamórfica foi derretida, virou lava, depois a lava se resfriou e transformou-se numa rocha magmática. E assim sucessivamente. Ou a rocha sedimentar se transformou em solo pelo intemperismo, ou uma rocha metamórfica se transformou em solo por meio do intemperismo, como também uma rocha magmática. Então, de forma geral, resumidamente, o que seria o ciclo das rochas? É como a rocha ela é criada, ela se desgasta ou ela se transforma ao longo do tempo, né? Porque tudo tem um começo, um meio e um fim. E com as rochas não é diferente. As rochas têm um começo de sua formação, por exemplo, a magmática, quando a lava se resfria. A sedimentar, quando há deposição de sedimento uns sobre os outros. A metamórfica, quando uma das duas vai para o interior da Terra. Se formou, vai ter um meio, seu uso, e depois vai ter um fim. Seria o ciclo das rochas. Hoje nós vamos discutir um outro tópico além do ciclo das rochas, que são os minerais. Nós já falamos, pessoal, sobre eles em encontros passados, né? Então, o que são os minerais? Os minerais são os principais componentes de uma rocha. Se eu pego uma rocha, eu vou encontrar lá minerais e outros produtos, mas em maior quantidade eu encontro sempre os minerais. Mas por fim, o que são os minerais e qual a importância de nós conhecermos os minerais? Por bem, o que são os minerais? Os minerais, eles fazem parte do principal componente, como eu falei para vocês, né, das rochas. Então eu pego uma rocha, eu vou encontrar lá um mineral quando a rocha é simples, lembra que a gente falou sobre isso? 2 ou mais minerais quando a rocha é composta. E esses minerais, eles são amplamente utilizados, eles são muito utilizados tanto na indústria, a indústria utiliza muito esses minerais encontrados nas rochas, como também no comércio, tá? Os minerais também são comercializados, gerando com isso emprego, gerando com isso renda e gerando com isso também melhoria na economia de onde ele é extraído por meio de uma atividade chamada de mineração, que a gente vai discutir num próximo encontro. E aqui existem alguns exemplos mais conhecidos, mais comuns de alguns minerais que são utilizados tanto na indústria como também no comércio, como por exemplo o alumínio. Todos nós temos alguma peça de alumínio ou várias peças de alumínio na nossa casa. A frigideira para fazer um ovo, né? A panela lá para fazer o cuscuz, um arroz, um feijão, uma carne. Na maioria das vezes, essas panelas, esses utensílios da cozinha são feitos por alumínio. E o que é alumínio, professor? Alumínio é um mineral. Encontrado aonde? Numa rocha. Então, ele vai ser utilizado para fabricar panelas, frigideiras, colheres, entre outros, como também a latinha do refrigerante. Então estamos lá com sede, está calor, vamos tomar um refrigerante geladinho. Aquela latinha de refrigerante também é feita de alumínio, né? Por isso que ela pode ser reciclada. O alumínio pode ser derretido e se transformar numa nova latinha, para que a gente não tire mais alumínio da natureza. Um outro exemplo de um mineral também muito presente na nossa vida é o ferro. O ferro ele é muito utilizado, por exemplo, na construção civil. Quem já veio construindo uma casa, quem já veio construindo um prédio, vê que eles colocam ferro, as armações de ferro. Para quê? Para ajudar o concreto a ficar unido e a estrutura ficar em pé. Então sobe as colunas de ferro e depois coloca o concreto. Então o ferro é um mineral também encontrado numa rocha, está muito utilizado na construção civil e também vendido no comércio. Você vai lá na casa de material de construção e você compra o vergalhão, como é chamado, para fazer a sua construção. E o outro é o cobre, também muito presente na nossa vida. E por quê? O cobre ele é um mineral utilizado para confeccionar os fios que conduzem a nossa eletricidade. Então eu estou falando aqui para vocês agora, por quê? Porque tem eletricidade. A eletricidade está chegando aqui na minha casa, como vocês vão assistir aí, mas está chegando na casa de vocês. E isso só é possível graças a um mineral chamado de cobre. Então o cobre ele é a matéria-prima dos fios que conduzem a eletricidade. Então os minerais, só fazendo a recapitulação bem rápida,
são os principais componentes de uma rocha, tá? E eles podem ser encontrados, eles são encontrados muito na natureza. O nosso país é muito rico em minerais, principalmente o mineral ferro. Nós temos muito minério de ferro que nós vendemos, transformamos eles em outros produtos. Mas também é muito importante o alumínio, o cobre, entre outros vários minerais. E o ciclo da rocha é o início, a formação, o meio e o fim de uma rocha. Ok, pessoal? Espero que todos estejam entendendo bem aí o conteúdo. Qualquer coisa é só tirar a dúvida lá no WhatsApp, tá? Não deixem de assistir a videoaula, tá, pessoal? Desejo a vocês muita saúde, que todos estejam e permaneçam bem. Continue se cuidando, que logo, logo tudo isso vai passar, tá? Até a próxima e tchau.